Olá pessoal, muito boa tarde. Muita gente pede a minha opinião sobre o Ho'oponopono. Afinal, o Ho'oponopono funciona mesmo ou não? E quais são os perigos e benefícios dessa ferramenta milenar e ancestral? Eu sou Alcibar e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Seja muito bem-vindo ao canal Despertares com Alcibar. Bom, o Ho'oponopono é muito famoso, principalmente depois do segredo. Muita gente passou a utilizar ou a propagar os poderes do Ho'oponopono. Para mim não é muita surpresa não, porque o Ho'oponopono ele trabalha basicamente com a mesma filosofia, com o mesmo princípio que está presente em todas as religiões. Basicamente, essencialmente, é o mesmo princípio. Só que ele tem uma outra origem, a origem havaiana, e ele se tornou uma ferramenta popular, massificada. Penso que um dos motivos do grande sucesso do Ho'oponopono é a sua simplicidade. Ele consegue sintetizar em algumas palavras, em algumas técnicas, algo que é muito mais complexo e profundo. Mas talvez exatamente por isso aí está o seu maior perigo. Bom, para quem não conhece, o Ho'oponopono basicamente trabalha com a ideia de um mantra, né, uma técnica, um mantra. Obviamente que não é só isso, estou apenas dando uma visão geral para quem não conhece. Então, através da repetição de um mantra, me perdoe, sinto muito, eu te amo, sou grato, né? Esses quatro, né? Me perdoe, sinto muito, te amo, sou grato. Então, através da repetição constante dessas frases, desses mantras, a pessoa poderia alcançar, vamos dizer assim, a resolução de todos os seus problemas internos, né, seus traumas, e que estejam de alguma forma relacionados com o seu passado, com a sua ancestralidade, com o passado dos seus familiares, com as suas encarnações anteriores. Então, o Ho'oponopono, basicamente, se você não acredita em reencarnação, então você não entra no Ho'oponopono, tá ok? Bom, qual é o problema? Alcibar, existe algum problema na repetição dessas palavrinhas, desses mantras? Em si mesmos, em si mesmo, essa repetição não tem problema nenhum. Né? Por si mesma, a repetição não tem problema nenhum. Como eu disse, é o mesmo princípio que existem em outras religiões, ou seja, são mantras. São mantras que você repete e que tenta, de alguma forma, fixar esse mantra na sua mente ou enviar a mensagem do mantra para o seu inconsciente e assim poder surtir algum efeito. Esse é o princípio geral. Isso existe na Igreja Católica através do rosário, através do terço, você ficar repetindo lá um mantra, uma oração, né? Ave Maria cheia de graça, todo mundo conhece, né? Quem é católico. Também tem similaridades dessas técnicas no hinduísmo, né? Lá nos Hare Krishnas, né? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. E aí você fica repetindo isso incansavelmente, incessantemente. Então há muitos paralelos. Então deve ter alguma coisa de verdadeiro aí. E há. Eu não estou dizendo que o Ho'oponopono em si mesmo não seja uma boa ferramenta, não seja uma ferramenta que possa realmente funcionar em alguns casos específicos. Mas, como eu sempre digo,
são apenas ferramentas com certas limitações. E é aí que você precisa ter cuidado. Porque muitas vezes as pessoas não entendem essas limitações, passam então do limite, investem demais numa coisa ou a compreendem de uma forma errada, e aí ela vai ter muitos problemas e os perigos são grandes. Então vamos por partes. Alcibar, se eu simplesmente disser, sinto muito, me perdoe, sou grato, eu te amo, eu vou resolver minhas questões internas de relacionamento, minha vida vai se resolver, meus traumas vão se resolver, eu vou curar todas as minhas feridas do passado apenas por repetir isso, mesmo que eu repita isso 1000 vezes ao dia? Não, de forma alguma. Essas repetições, elas têm um objetivo, como eu disse. O objetivo da repetição é despertar em você um sentimento real e profundo. Então, a repetição em si não tem valor nenhum em si mesmo. Ela só tem valor no momento em que ela consegue despertar em você um sentimento real de perdão, um sentimento real de gratidão, de arrependimento e de amor. Qual é o problema, Alcibar? Que na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, as pessoas ficam só repetindo, tratando esse mantra como se fosse em si mesmo algo poderoso, algo mágico, como se fosse uma fórmula mágica. E não é. Esses mantras, repito, eles não são um fim em si mesmo. Em si mesmo eles não têm poder nenhum. Agora, eles são o start, o início. Eles dão o pontapé inicial para tentar despertar em você sentimentos reais. Então, o que realmente cura, o que realmente transforma, não é o mantra, nem a repetição dos mantras. O que realmente transforma e muda a sua vida são os sentimentos que eles podem, é uma possibilidade, despertar dentro de você. E cada sentimento que está relacionado com cada um desses mantras são sentimentos poderosos. Agora vem a outra questão, Alcibar. O amor pode ser despertado por um simples mantra? Se fosse, seria muito bom, né? Se você pudesse amar uma pessoa simplesmente dizendo eu te amo, e isso virasse um amor verdadeiro, o mundo seria outro. A pessoa está com uma pessoa que não gosta, mas tem vantagens, né? Aí de repente diz eu te amo, ah, não, eu não gosto dele, mas é tão bom, tá? Tem tantas vantagens, ou dela, né? E aí eu vou ficar repetindo eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Isso é amor verdadeiro? Óbvio que não. Agora, há uma possibilidade de repente, surgir um amor verdadeiro. Há uma possibilidade. Quando você simplesmente repete o perdão porque tem um objetivo em mente, que é ganhar alguma vantagem, esse perdão não tem valor. Não, vou te perdoar porque isso para mim é vantajoso. Eu vou te perdoar porque eu vou ganhar isso. Eu vou te perdoar porque isso vai trazer benefícios para mim. Que tipo de perdão é esse? Isso é apenas uma troca. Sou grato. Você tem que sentir gratidão sempre, por tudo, por todas as coisas. O mantra tenta despertar esse sentimento em você. Pode ser que em um ou outro caso realmente desperte. Pode ser, mas não é garantido. O que eu estou querendo dizer é que você não pode botar toda a sua fé e toda a sua confiança no mantra, como se ele em si mesmo fosse resolver tudo para você. Ele é apenas um start, ele é apenas um empurrãozinho. É como alguém que liga um carro. Ele liga o carro, mas o carro tem que andar. Só ligar o carro em si não vai levar para lugar nenhum. Ligar o carro e o carro morre depois. O carro tem que andar. Então,
os mantras, eles podem despertar na sua psique, no seu inconsciente, um caminho, uma abertura, criar de repente um ambiente para que talvez esses sentimentos possam surgir, possam crescer, possam germinar dentro de você. Mas não é só o mantra que vai fazer isso. Você tem que realmente começar a sentir essas coisas. Por exemplo, o perdão. O perdão você tem que sentir. O ideal é que você não guarde mágoas, exatamente para que não precise pedir perdão. Só precisa pedir perdão quem guarda mágoas. Quem guarda lembranças, memórias do passado. Não guarde. O passado morreu. Se morreu, se acabou, não existe mais. Então qual é o sentido do perdão? Então só tem necessidade o perdão quando ele deixou marcas emocionais em você. Então, na realidade, o seu perdão não é um perdão. Você está sendo esperto. Você está dizendo, não, eu vou perdoar porque eu vou conseguir aquilo, aquela vantagem, eu vou ajeitar minha vida, eu vou conseguir as coisas que eu quero, minha vida vai funcionar, etc, etc. Minha vida vai fluir agora, né, já que eu estou livre. Outra coisa muito importante que eu queria dizer é que, geralmente, quando você tem uma tradição ancestral, cultural, de um povo específico, de uma raça específica, de uma cultura específica e de um tempo específico, e você traz isso para uma outra cultura, uma outra raça, um outro povo, geralmente tem problemas. Geralmente vai ter complicações. Por exemplo, a cultura do Ho'oponopono, pelo que entendi, tem a ver com a percepção dos povos do Havaí em relação aos ancestrais. Então é algo muito específico deles, muito próprio da cultura deles. Quando você traz isso para a cultura em geral, para o povo em geral, para a sociedade em geral, que não está inserido dentro daquela cultura específica, característica e singular, aí você tem muitos problemas. Quer um exemplo? A ayahuasca. A ayahuasca era para ser tomada somente dentro do contexto da pagelança. Lá, junto com os povos indígenas. É uma cultura indígena. É uma cultura xamã. Aí os caras pegam, trazem essa cultura xamã, fazem algumas adaptações, misturam com alguns elementos das religiões cristãs tradicionais e fazem uma outra coisa. Não é a mesma coisa. Por isso que nós temos diversos problemas relacionados à ayahuasca. Diversos problemas. As pessoas estão administrando incorretamente a ayahuasca, estão vendendo a ayahuasca indiscriminadamente, inclusive pela internet, estão prescrevendo de forma incorreta o chá, e aí pipocam os problemas, pessoas passando mal, pessoas indo para o hospital, pessoas surtando, e inclusive pessoas morrendo e matando. Esses são os casos mais extremos, né? Repito, não estou falando nada contra o chá em si, desde que seja corretamente prescrito com os devidos cuidados. O problema é que as pessoas não têm esses cuidados, elas só querem, ó, dinheiro, dinheiro, mais gente, mais gente, mais gente. Tá certo? Da mesma forma são os mantras. O mantra do Ho'oponopono, você deve usar com devido cuidado. Você não pode achar que aquilo ali é um poder mágico que agora você possui e que só com aquilo ali você vai resolver todos os problemas da sua vida, não. Tem outra questão que eu quero abordar aqui. Recentemente, não faz muito tempo, eu não vou dar muitos detalhes, porque a pessoa ainda está por aí. Mas eu conheci uma pessoa que se envolveu com o Ho'oponopono da forma errada. E essa pessoa começou a achar que o Ho'oponopono era tudo, que ia dar tudo, e algumas pessoas também misturam o Ho'oponopono
com as filosofias de otimismo, né, com a tal da física quântica, né, física quântica não tem nada de física quântica, com o segredo, e passam a ideia errada de que a pessoa vai conseguir tudo o que ela quer, bastando apenas que mentalize, que visualize e que repita o mantra. Há alguns casos assim, não estou dizendo que são todos. Bom, o fato é que essa pessoa se apegou a esse Ho'oponopono de uma forma tão fanática, tão exagerada e tão, vamos dizer, até louca, que realmente essa pessoa ficou com sérios problemas mentais, de verdade. E ela teve que ser internada, tá certo? Perdeu totalmente o contato, o sentido da realidade externa. Dessa realidade aqui, passou a se considerar uma pessoa rica, uma pessoa famosa, uma pessoa que tinha tudo, e passou a querer viver essa fantasia como se fosse uma realidade no seu dia a dia. E aí exagerou, acabou que teve problemas, né? Ela perdeu o sentido da realidade, não sabia mais quem ela realmente era, achava que era uma pessoa rica sem ser, e começou a ter atitudes que deram problemas para ela, porque ela realmente acreditava que era rica, que era poderosa, sem ser. Em parte, não estou dizendo que foi só isso, mas juntou uma fraqueza mental que ela já tinha com essas filosofias, com essas ferramentas que ela passou a usar de forma errada, e teve muitos problemas. Simplesmente ela enlouqueceu, perdeu o sentido da realidade. Então, temos que ter muito cuidado. Qualquer ferramenta que você for usar, você tem que usar com bastante cuidado. É uma ferramenta só. Ela não vai resolver os teus problemas. Tá? Com algumas pessoas que já conhecem essas sutilezas, pode ser que usando o Ho'oponopono, a pessoa desperte porque ela já tinha em si, já estava próxima ou pronta, já estava tudo muito perto de emergir, e às vezes o Ho'oponopono dá só o start. Mas repito, em si mesmo, a ferramenta, o mantra em si mesmo, não tem nenhum poder. O que vai te dar realmente uma transformação são os sentimentos reais, profundos, que talvez, possivelmente, venha a ser despertados através dessas técnicas. Então, tenha muito cuidado. Outra coisa muito importante, você achar que sua vida está um problema, ou está infeliz, ou que nada dá certo, por conta do passado, de ações que você cometeu no passado, ou que seus ancestrais cometeram no passado, e que você precisa fazer uma regressão para descobrir o que foi isso. Não vá nessa. Não entre nessa. Aquilo que passou, passou. Você tem que esquecer. Você tem que deixar para lá. Você tem que deixar no passado mesmo. Em casos muito específicos, é que realmente você vai precisar fazer uma regressão. Mas é muito raro. Em geral, você não precisa. Por quê? Eu conheço vários casos, eu trabalho com isso. Em muitos casos, na grande maioria dos casos, quando a pessoa vai mexer com seus traumas do passado, mais poderosos e vivos eles ficam. Você acha por que a natureza fez que todo mundo se esquecesse do passado quando nascesse? Ora, se fosse para você lembrar, ela faria com que você lembrasse, não que você esquecesse. E não vai nessa. Todo o seu passado está presente no agora. Todo o seu passado está presente no agora. Aquilo que você fez no passado, deixe no passado. Você tem que trabalhar a sua mente agora. Não é o que você fez no passado,
É como ela está agora que você tem que olhar. Ah, no passado eu fui uma pessoa muito má. Ok, se torne agora uma pessoa boa. Não é relembrando a quantidade de pessoas e os seus atos terríveis que cometeu no passado que isso vai te trazer a cura, não. Mas Alcibar, e o perdão? Perdoe. Esqueça o passado, digo, o passado passou, não preciso transformar esse passado. Eu não preciso voltar ao passado para transformar o presente. Agora eu preciso mudar o meu presente, a minha mente, agora, para que meu futuro possa ser transformado. O passado não pode ser mudado. Mexer no passado é um grande, um terrível perigo. Pega um exemplo concreto, uma ferida que está ali, que está cicatrizando, tem só um restinho ali, aí você vai mexer na ferida. Se você mexer naquela ferida, ela vai se abrir, ela vai sangrar e ela pode inclusive inflamar. Ou seja, o efeito pode ser totalmente o contrário daquele que você pretende. Conheço várias pessoas que mexeram em traumas do passado e até hoje não resolveram, porque ficaram mais vivos. É como mexer numa ferida antiga que já estava cicatrizando, que já estava sumindo, e você vai lá e mexe. E a tendência é piorar. Então, eu não concordo com essa história de renascimento, de regressão. Não. Todo o passado está aqui no seu presente. Você tem que olhar para o seu presente e deixar o passado no seu lugar. Não caia nessa. Não arrisque. Tá certo? Porque senão as consequências podem ser muito graves. Simplesmente faça como o universo, como Deus já faz com a gente. Ele quer que a gente esqueça do passado, que a gente morra para o passado e que renasça, que mude, que se transforme no presente. Aí sim, e aí se torne uma pessoa amorosa. Você não precisa viver dizendo eu te amo para ser uma pessoa amorosa. Precisa se autoconhecer. Para perdoar, basta você não guardar mágoas de ninguém. E simplesmente o que passou, passou, perdoe e pronto. Não tem que ficar repetindo direto, eu perdoo, perdoo. Eu sinto muito, é um ato de arrependimento natural. Passou, morreu, não tem mais o que ser feito. O passado não pode ser mudado. O presente pode ser mudado. Muda-se o presente a partir do presente. E muda-se o futuro a partir do presente também. Agora, o passado não pode ser mudado. O que for feito não pode ser mudado. Você não pode fazer nada. Não é como filme que você volta e refaz o seu futuro. Não é assim. Você volta e refaz os seus erros e muda completamente no presente. A vida não é assim. Só se pode mudar o presente e o futuro. O passado nunca. Se você for mexer no passado, se corre um grande risco de tornar a sua vida cada vez mais problemática, tá certo? Então fica aí a minha mensagem, espero que tenham gostado, muito obrigado, desculpa aí por um erro ou outro que houve, porque realmente foi feito ao vivo e eu não quero fazer a edição desse vídeo, quero lançá-lo diretamente no YouTube, tá certo? Muito obrigado, fiquem na paz e até o nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal!